alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula hoje de conteúdo adjetivo, tá? Aqui na página 47. Lembrando para vocês que a gente ainda continua no módulo 2, ok? Então vamos ver aqui adjetivo, o conceito, a classificação de adjetivo, o que é o adjetivo, qual é a significância do adjetivo para o substantivo, tá certo? Então, mais uma vez aqui o nosso livro, página 47. Vamos lá, então. Primeira coisa, vamos entender, né, o conceito, a definição de adjetivo. O que é que significa adjetivo? Então, temos aqui a definição de adjetivo. É a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe características, qualidades relacionadas, por exemplo, à aparência, à beleza, aos defeitos, ao tamanho ou aos jeitos de ser. Então, tudo que eu estou me referindo ao meu substantivo, qualificando, caracterizando o meu substantivo, eu classifico ele como adjetivo. Ok, então vamos continuar aqui a nossa aula. E aí eu tenho o adjetivo, que se dá apenas por uma única palavra, como eu também tenho uma locução adjetiva. Vamos ver lá o conceito de locução adjetiva. São expressões formadas por duas ou mais palavras, também relacionadas ao substantivo, com o mesmo valor de adjetivo. Então, resumindo aqui, seja o adjetivo com uma única palavra, seja uma locução adjetiva com duas ou mais palavras, vão ter sempre o mesmo sentido de adjetivo. E o que é adjetivo? É uma qualidade, é uma característica para o meu substantivo. Certo? Então vamos aqui, continuando. E aí aqui eu já trago exemplos para vocês aqui nesse exemplo, você já vê o que é um adjetivo e o que é uma locução adjetiva. E vocês vão ver que dentro desse exemplo, a frase vai continuar com o mesmo sentido, tá certo? Nando Reis é um cantor e compositor paulistano. Quando eu digo que Nando Reis é cantor e compositor paulistano, esse paulistano, ele está adjetivando quem? O meu substantivo, que no caso aqui é o meu sujeito, que é quem? Nando Reis, ok? E aí a mesma frase, saindo do adjetivo e indo para uma locução adjetiva. Nando Reis é um cantor e compositor de São Paulo. Então, esse de São Paulo, né, preposição aqui de, mais a palavra São Paulo, né? Então, aqui nós temos três palavras, né? Tem a preposição e mais duas palavras. Então, aqui eu já tenho uma locução adjetiva. Eu continuo qualificando, dando qualidades a quem? Ao meu substantivo. No caso aqui, o meu sujeito, que é quem? Nando Reis. Então, percebam que, seja simplesmente uma única palavra, né, paulistano, adjetivo, ou então de São Paulo, eu estou querendo dizer a mesma coisa, tem o mesmo sentido, a mesma função de adjetivo, de qualificar o meu substantivo ou o meu sujeito, no caso aí, Nando Reis. Tá certo? Então, vocês vão até ver nas atividades de vocês que vocês vão ter, né, uma oração para vocês fazerem a mesma coisa. Colocar no adjetivo, tirar do adjetivo, colocar na locução adjetiva ou vice-versa. E vocês vão perceber que a oração vai continuar com o mesmo sentido. Tá certo? Porque, mais uma vez falando, seja adjetivo com a única palavra, ou seja, uma locução adjetiva com duas ou mais palavras, vai ter sempre a função de adjetivo. Eu vou estar sempre me referindo ao meu substantivo. Tá certo assim? Então, vamos aqui continuar. E aí, assim também, como o substantivo, que nós já aprendemos que o substantivo, ele sofre flexão, né? Ele se modifica. Então, o substantivo, ele sofre flexão de gênero, número e grau. O meu adjetivo, ele também vai sofrer flexão. Ele também se modifica, tá?
só que a flexão dele é de gênero e de número, tá bom? Então vamos ver aqui o que é uma flexão, né, do adjetivo. Flexão de gênero, feminino, música boa. Então, o boa aqui, o meu adjetivo, boa, é feminino, né, que está me referindo à música, tá certo? E flexão de gênero masculino, filme bom. Então, o adjetivo aqui, bom, já é masculino, está se referindo a filme, tá bom? Vamos aqui continuar. Flexão de número, nós já sabemos que é singular e plural. O adjetivo também sofre essa flexão, tá certo? Ou singular ou plural. Vamos ver então, cidade histórica. Ora, se o meu substantivo ele está no singular, o meu adjetivo que vai estar relacionado ao meu substantivo também tem que estar no singular. Porém, né, ao contrário aqui no plural. Cidades históricas. Se o meu substantivo estiver no plural, o adjetivo que vai estar relacionado a ele, que vai estar qualificando ele, também tem que concordar com ele. Então, também tem que estar no plural. Certo? Entendido isso? Muito de boa, né? Esse conteúdo. E aí, aqui mais uma vez falando para vocês, essa mudança do adjetivo para uma locução adjetiva, tá certo? Alguns exemplos aqui para vocês. No livro de vocês também, na página 48, tá? Quando vocês forem ver as atividades, tá certo? Aqui vocês vão ver essa mudança de tirar de um adjetivo, de uma única palavra e colocar numa locução adjetiva. Vocês vão ver que o sentido vai permanecer o mesmo, tá bom? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Água pluvial. A gente sabe que água pluvial é água da chuva. Então, pluvial aí, um único adjetivo, e quando eu coloco da chuva, eu já tenho uma locução adjetiva, porque eu já tenho duas palavras, ok? Carne bovina, carne de boi. Então, bovina aí, se relacionando, né, a carne, tá? É o adjetivo que está caracterizando carne. Quando eu falo carne de boi, esse de boi, essa locução adjetiva, também vai estar se referindo a substantivo carne. Amor materno, né? Materno aí, o adjetivo, a única palavra, se referindo a amor. Quando eu falo amor de mãe, né? O de mãe, uma locução adjetiva, tá? Mas ainda se referindo ao mesmo substantivo que é amor. A mesma coisa aqui no último exemplo, amor paterno. Então, paterno aí é um adjetivo, né? Se referindo ao substantivo amor. Amor de pai, essa locução adjetiva, tá? Porque tem mais de duas palavras, se referindo ao mesmo substantivo que é amor, tá certo? E aí aqui nós vamos entrar em algumas classificações. Assim como o substantivo, o adjetivo também tem as suas classificações, tá? Aqui no livro de vocês, na página 49, quando vocês forem fazer as atividades, vocês já vão perceber, né, algumas classificações bem semelhantes às classificações dos substantivos também, tá bom? Então, quando eu falo assim, adjetivo primitivo, tá? Nós já sabemos, né, que um adjetivo primitivo, ele não se origina de nenhuma outra palavra, tá? E aí, a mesma coisa, a gente já viu lá no substantivo, né? O substantivo primitivo, ele não se origina de nenhuma outra palavra. Tá? A mesma coisa também é no adjetivo primitivo. Ele não se origina de nenhuma outra palavra. Vamos ver alguns exemplos. Carro branco. O branco aí como meu adjetivo primitivo, né? Classificando quem? O substantivo carro. Estádio grande. Grande aí, mais uma vez, é um adjetivo, tá? Que está qualificando o meu substantivo estádio. Menina alta. Alta aí, um adjetivo que está se referindo ao meu substantivo, né? Menina. Mesa redonda.
Então, redonda é o meu adjetivo, tá? Aqui eu estou me referindo ao meu substantivo mesa, tá? Então, aqui são alguns exemplos de adjetivo primitivo, tá certo? Eu vou pegar esses mesmos adjetivos aqui primitivos e transformá-los em adjetivos derivados para vocês perceberem a diferença. Então, vamos lá. Carro esbranquiçado. Então, esse esbranquiçado aí já é um adjetivo, né, derivado, tá certo? Do adjetivo primitivo branco, tá? Porque a gente sabe que o adjetivo derivado, ele se origina, ele nasce, né, de outras palavras, né? No caso aí, o adjetivo derivado, ele se origina de um adjetivo primitivo, tá bom? Então, vamos lá. Estádio grandioso. O adjetivo aí, grandioso, né, um adjetivo derivado que está derivando do adjetivo primitivo grande. Está se referindo aí, né, grandioso ao estádio, ao meu substantivo estádio. Menina altíssima, né? Então, altíssima aí é um adjetivo derivado, ele está derivando do adjetivo primitivo alta, ok? E aqui ele está relacionando, né, qualificando o meu substantivo menina. Mesa arredondada. Então, esse arredondada é um adjetivo derivado, tá certo? Que está derivando do adjetivo primitivo redonda, né, o redondo, tá certo? E está se referindo ao meu substantivo mesa, tá certo? Então, vamos continuar aqui. E aí, eu também tenho os adjetivos que se originam, né, mais uma vez aqui, ó, de outras palavras, tá bom? Aí aqui vocês já vão ter alguns exemplos também. Futebol do Brasil, né, futebol brasileiro, tá? O brasileiro aqui é um adjetivo derivado, né, se referindo ao substantivo, ao adjetivo primitivo Brasil, tá? Café doce, né, o doce aí é um adjetivo primitivo, está se referindo a café. Quando eu digo café adocicado, o adjetivo adocicado, ele já é derivado do meu adjetivo primitivo doce, tá certo? Ainda continua se referindo ao meu substantivo café. Homem velho, velho aí, um adjetivo primitivo, está qualificando o homem. E quando eu digo assim, homem envelhecido, esse envelhecido já é um adjetivo derivado, né, do adjetivo primitivo velho, que está qualificando mais uma vez o homem. Coração amargo, né, amargo é um adjetivo primitivo que está qualificando o substantivo coração. E quando eu falo coração amargurado, o amargurado já é um adjetivo derivado que está derivando, né, do adjetivo primitivo amargo, tá bom? Então, são palavras que você vai, adjetivos que você vai aprendendo, né, no decorrer da sua vida estudantil, que é muito, muito tranquilo de você transformar um adjetivo derivado, né, você extrai ele do adjetivo primitivo, tá bom? Não é nenhuma dificuldade aprender esse conteúdo, não, até porque vocês já viram essa parte de conteúdo, como acabei de mencionar com vocês, no substantivo. Então, se vocês já aprenderam a fazer isso no substantivo, vocês transformar, né, fazer a mesma coisa no adjetivo, então é muito de boa para vocês, tá certo? Vamos continuando aqui. Aqui eu tenho uma oração, tá? Saindo das frases mais curtas, né, de 2 ou 3 palavras, para uma oração mais completa para vocês verem a diferença também. Aquela mulher era a mais bela da festa, tá? Então, quando eu falo assim, a mais bela, né, mais bela, bela da festa, tá? Eu tenho aí toda uma locução adjetiva. O adjetivo, né, primitivo, bela, tá certo? Se referindo aí à mulher. Quando eu digo assim, aquela mulher era belíssima,
O belíssimo aí ele já é um adjetivo derivado, tá certo? Que ele está derivando lá do meu adjetivo primitivo, bela, tá certo? Então, percebam aí que dentro de uma oração eu também posso fazer nessa mudança de um adjetivo para uma locução adjetiva, ou então de um adjetivo primitivo transformar num adjetivo derivado. Professora, vai mudar o sentido da frase, da oração? Não, não vai mudar o sentido da oração, tá certo? Vai continuar com o mesmo sentido. Aqui mais um exemplo. A menina ficou triste, né? O adjetivo aí triste, primitivo, se referindo à menina, tá bom? E quando eu digo assim, a menina ficou tristonha, tá certo? Tristonha aí já é um adjetivo derivado, né? Porque está derivando lá do meu adjetivo primitivo triste. O sentido continua o mesmo, né? Tanto faz eu dizer para vocês, a menina ficou triste, ou então a menina ficou tristonha, vocês vão entender, né, o sentido da oração. Vocês vão entender que eu estou falando que uma menina está triste por algum motivo, tá certo? Independente de eu usar o adjetivo primitivo, né, para falar da menina, ou então se eu usar um adjetivo derivado também para falar da menina. O sentido da oração vai ser o mesmo. Então, a compreensão de vocês também vai ser a mesma, não vai alterar o sentido da oração, tá bom? E aí, aqui também, eu quero ver com vocês uma outra classificação dos adjetivos, que são os adjetivos simples, tá bom? No livro de vocês ainda também, na página 49, vocês vão ver alguns exemplos. Tá? Professora, e o que é esse adjetivo simples? Assim como o substantivo simples, o que é um adjetivo simples? O adjetivo simples são formados por apenas uma palavra. Então, são palavras mais comuns, mais simples, mais corriqueiras. Então, a gente classifica como adjetivo simples, tá bom? Então, menino magro, tá? O magro aí, adjetivo simples, comum, tá? Se referindo ao meu substantivo menino. Céu azul. O azul aí, um adjetivo simples, tá? Primitivo também, né? Porque ele não está derivando de nenhuma outra palavra. Está se relacionando, está qualificando o meu substantivo céu. Roupa branca. Mesma coisa aí também, branco, um adjetivo simples, comum, primitivo, porque não está derivando de nenhum outro adjetivo, tá? E ele está se referindo, né, está qualificando o meu substantivo roupa. Água suja. Suja também aí um adjetivo simples, tá? Comum, se referindo, né, qualificando o meu substantivo que é água, tá certo? Então, muito tranquilo essa classificação de adjetivos simples. E aí, nesse contrapor de adjetivos simples, eu tenho um adjetivo composto, tá certo? São formadas por mais de uma palavra. A gente já sabe, né, que adjetivo composto, eles vão ser formados por mais de uma palavra. Assim como a gente aprendeu também no substantivo, a mesma coisa acontece no adjetivo, tá certo? E aí eu tenho aqui, vestido rosa clara, tá? Esse rosa claro, desculpa. Esse rosa claro, né, um rosinha claro, eu estou qualificando o meu vestido. Eu estou dizendo que o meu vestido é um rosa clarinho, claro, tá? Então, eu tenho aqui dois adjetivos, tá certo? Por ser dois adjetivos, então eu vou classificar como adjetivo composto. Olhos verde mar, né? Quem tem os olhos verdes, a gente costuma dizer que é verde mar, né? Que é da cor da água do mar. Então, verde mar aí, né? Um adjetivo composto, tá certo? Qualificando o meu substantivo olhos. Raio ultravioleta. Mais uma vez aí, ultravioleta vai ser um adjetivo composto, tá certo? Vai estar qualificando, né? Dando característica ao meu substantivo raio. Menino surdo mudo. Então, surdo mudo aí é dois adjetivos, tá certo? Então, um adjetivo composto que vai estar se referindo, qualificando o menino, tá ok? Então,
é muito tranquilo de você fazer essa definição de adjetivo simples para um adjetivo composto. Vamos aqui continuando. E aí aqui no livro de vocês também traz na página 50 uma outra classificação de adjetivo, que é adjetivo pátrio. Bom, vamos ver a definição de adjetivo pátrio, o que é adjetivo pátrio. Então, nós temos assim: adjetivo pátrio são empregados para fazer referência a países, estados, cidades, indicando o lugar de origem do ser, né, do ser da pessoa, tá certo? Então, todo adjetivo que está relacionado a país, a estado, a cidade, a gente classifica ele como adjetivo pátrio, tá ok? Vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Brasil, né? O Brasil aqui, país, Brasil. O adjetivo pátrio referente a Brasil, brasileiro, tá? Eu sou uma brasileira, então brasileira aí vai ser o adjetivo, tá certo? Para quem, um adjetivo pátrio, né? Para quem vive, mora, né? Nasceu no Brasil, tá certo? Ceará, cearense, tá bom? Então cearense aí vai ser um adjetivo pátrio do estado do Ceará, tá certo? Itália, país Itália, italiano, tá bom? Adjetivo pátrio se referindo à Itália. São Paulo, paulista. Então, uma pessoa que nasce, que trabalha, que vive em São Paulo, ela é paulista, paulistano, paulista, tá certo? Então, é o adjetivo pátrio. Então, mais uma vez falando para vocês que às vezes ficam um pouco em dúvida essa questão de adjetivo pátrio. Adjetivo pátrio, a gente só fala que é um adjetivo pátrio quando se refere a países, estados, cidades, indicando aonde aquela pessoa, aquele ser nasceu, trabalha, vive, tá certo? Vamos continuar aqui. E aí aqui eu trouxe algumas orações para vocês verem, colocando esses adjetivos pátrios dentro de orações. Adoro perfume francês. Francês é um adjetivo pátrio aí que está se referindo ao perfume, tá certo? Que é da onde esse perfume tão conhecido? Da França. Então, do país França. Minha vizinha é mineira. Então, adjetivo pátrio em mineira, qualificando, né, dando origem à vizinha. E a vizinha é de onde? É de Minas Gerais, já que mineira, né, é um adjetivo pátrio de Minas Gerais, tá certo? Do estado de Minas Gerais. Tenho um amigo amazonense. Então, esse adjetivo pátrio amazonense que está qualificando, dando origem ao meu amigo, né, amazonense, é do Amazonas, tá certo? Ser brasileiro é viver a vida intensamente. Então, brasileiro é o adjetivo pátrio, né, do Brasil, tá bom? Então, mais uma vez falando, os adjetivos pátrios sempre vão se referir a países, a estados, a cidades, tá bom? E vai estar sempre relacionado, né, a pessoas, tá certo? E aí a gente consegue colocar isso dentro, sempre uma frase curta, como foi o que nós fizemos aqui, né? Fazer só essa definição Brasil, brasileiro, tá certo? Ceará, cearense, Itália, italiano, São Paulo, paulista, né? Rio de Janeiro, carioca e por aí vai, né? Como a gente também consegue colocar esses adjetivos pátrios dentro das orações também, tá bom? Vocês podem fazer essa mudança, né, dentro das orações, nos exercícios de vocês vão pedir isso para vocês, tá certo? Então, quando eu falo assim, cozinha baiana, a comida da cozinha baiana é muito apimentada, então, comida baiana apimentada, né, esse baiana, eu sei que eu estou me referindo a Bahia, então, adjetivo pátrio de Bahia, tá certo? Então, nas atividades mesmo de vocês já vão, né, tendo essa noção, por isso que eu já trouxe aqui nas
Os próprios explicações aqui, algumas frases que quando vocês forem fazer as atividades, vocês já vão ver, né, esse conteúdo aqui que eu estou passando para vocês, então vai ficar muito de boa para vocês fazerem as atividades, tá certo? Então, esse conteúdo, como eu falei para vocês, é um conteúdo muito de boa, porque vocês já tiveram essa base, né, de adjetivo primitivo, derivado, simples, composto. O que agregou de novo agora aqui foi o pátrio, né? Porque lá na classificação dos substantivos não tem o pátrio, né? O pátrio vocês estão vendo aqui na classificação dos adjetivos pátrio. Mas toda essa outra base de adjetivo primitivo, derivado, simples e composto, vocês já tiveram essa base lá no substantivo. Então não vai ser difícil de vocês absorver esse conteúdo de adjetivo e as suas classificações. Tá bom? E aí eu gostaria que vocês fizessem a realização das atividades da página 47, tá bom? Até a 51. Mais uma vez falando, o módulo 2 ainda, estamos ainda trabalhando no nosso módulo 2. Então, por gentileza, realize as atividades da página 47, tá bom? A 51, ok? Um cheiro a todos, até a próxima aula.